Nesse vídeo nós iremos tentar responder a seguinte questão: o Banrisul será privatizado? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? E lembrando que agora eu deixo a minutagem dos vídeos na descrição, e se você puder ser membro e apoiar o canal, apenas R$ 2,99 por mês. Então vamos lá, será que o Banrisul, o Banco Estatal do Rio Grande do Sul, será privatizado? Atualmente eu detenho as ações de Banrisul na minha carteira, foi uma aquisição recente. É um banco que eu entendo que está ainda a preços interessantes. Detenho apenas 500 ações. Nesses patamares ainda pretendo comprar, não estou fazendo a recomendação, apenas dizendo a minha opinião, sendo que meu preço médio é R$ 10,03. Hoje a estrutura acionária do banco é da seguinte forma: o governo do estado detém 98,13% das ações ordinárias e 54,73% das ações preferenciais classe B. Assim, somente 1,89% das ações ordinárias estão em circulação no mercado e 45% das PNAs estão em circulação no mercado. Então, muito cuidado. Se você quer optar por ser acionista ordinarista, a liquidez média diária é de apenas R$ 55 mil. Não tem liquidez nenhuma. Da mesma forma, as ações preferenciais classe A. Então, muito cuidado com isso. Você compra o papel e não consegue se desfazer dele. Quanto aos requisitos da privatização, uma sinalização que foi dada pelo governo do Eduardo Leite, que detinha uma agenda muito clara de privatizações, ele conseguiu passar dentro do seu governo uma emenda à Constituição, que é a emenda constitucional 80, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, revogando a necessidade de plebiscito para as privatizações que envolviam o Banrisul e a Corsan, que é a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Hoje, os requisitos básicos para a privatização são lei específica. O que é lei específica? É uma lei que só trata da privatização e nada mais, não pode misturar outros temas. E essa lei específica depende de maioria absoluta dos membros da Assembleia, deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem 55 deputados. Maioria absoluta significa a maioria de todos os membros que tem hoje na casa. Então é 50 mais 1. Isso significa que 28 deputados devem ser a favor da privatização de uma estatal para que ela ocorra. E essa privatização, no caso do Banrisul, que é uma empresa já negociada em bolsa, ou seja, uma companhia de economia mista, nada mais é que uma alienação do controle acionário. E enquanto isso não acontecer, o Estado exerce todo o poder de gestão, com direito à maioria dos votos em Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais, as atividades da empresa, e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, ou seja, dar instruções e ordenar a companhia, sendo proibido qualquer tipo de acordo ou avença que abdique ou restrinja esses direitos, o que eu acho um absurdo. O Estado deveria ter liberdade de poder fazer acordos de acionistas nesse sentido, mas é a vedação que está na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então o que temos hoje aqui, o processo de privatização está muito mais simplificado. É lei específica, vontade do governador e maioria absoluta aprovando essa lei específica, e depois leilão na B3. Recentemente a Corsan foi privatizada. Vamos apenas olhar um trechinho desse vídeo demonstrando a tendência do governo do estado, cujo mandato vence nesse ano, na privatização de estatais. Pretendemos estar novamente aqui em São Paulo para fazer a venda, do controle acionário da nossa companhia de saneamento, também da Corsan, talvez o primeiro estado brasileiro a anunciar, provavelmente o primeiro estado brasileiro a anunciar, logo após a consolidação do marco regulatório do saneamento, a intenção de fazer esse processo de privatização com a venda de ações, com a entrega do controle acionário ao setor privado. Então, como você percebe, já é uma tendência desse governador promover privatizações, e aí então veio em pauta novamente a privatização do Banrisul. Em uma live posterior a essa venda, o governador se manifestou no seguinte sentido quando indagado a respeito da venda do Banrisul. A agenda fiscal ela continua, ela não vai sumir do nosso radar. E como é que essa agenda de privatização, em específico o nome aí do Banrisul, é o que vem sendo aventado? Inclusive a das privatizações. O que nós tínhamos aprovado lá no passado eram as privatizações da nossa companhia de energia, a companhia de gás, que estão contratadas com o BNDES, que está fazendo a modelagem, e elas devem acontecer entre o final deste ano e o primeiro trimestre do ano que vem, no nosso cronograma, que nós batemos todo mês aqui em reuniões de controle com o BNDES. E, além disso, nós discutimos alternativas em operações com o Banrisul. Eu sempre falei ao Marcos e Érica aqui, que perguntaram sobre o plano de privatizações, que o nosso Banco do Estado, eu não sou contra a privatização, mas a agenda prioritária que nós tínhamos era justamente a de vencer a resolver o que causava o déficit. Se nós partíssemos, uma discussão de privatização do banco sem ter a resolução do que causa o déficit, que é esta agenda
de estrutura do Estado, nós poderíamos contaminar o ambiente político para uma receita extraordinária com a venda do banco, sem resolver o que causa o déficit, e essa receita extraordinária seria consumida pelo déficit do Estado numa falsa percepção de que tudo estaria resolvido com os bilhões que entrariam com a venda do banco. Então, o Estado terá que discutir a privatização do banco, eventualmente, em função do quadro que se tem da própria dinâmica econômica, da própria área do sistema bancário, até as novas tecnologias, bancos digitais e as dificuldades que o Estado tem para um banco estatal operar nessa área, mas é uma discussão politicamente mais sensível e que demandará certamente um outro ambiente para ser feita. Não está na prioridade, nós estamos analisando ou... Então, como você percebe até aqui, ele suscitou apenas a dificuldade dos bancos estatais, principalmente, em conseguir se adequar tecnologicamente aos avanços, principalmente com a ascensão dos bancos digitais. Lembrando que a Caixa Econômica, eu acho que é perceptível a qualquer um, é um dinossauro e ela reflete como o Estado pode ser ineficiente na gestão empresarial. Numa outra matéria, de outubro de 2021, o governador Eduardo Leite acabou dizendo que o Banrisul não seria privatizado no seu governo, garantindo o cronograma para outros ativos. O governador disse apenas o seguinte, que o banco não está na atual carteira de privatizações, e sim a subsidiária Banrisul Cartões. Então pode ser que o Banrisul Cartões sim seja privatizado tão logo. E aí numa matéria mais recente, do dia 24 de dezembro de 2021, o governador Eduardo Leite afirma que a privatização do Banrisul tem que ir adiante, privatização integral no caso. E aí abre aspas para o que ele disse. Eu entendo que a privatização é inevitável. O Estado terá que discutir e levar essa privatização adiante. Ainda segundo ele, o banco é um ativo que pode ser convertido em investimentos estratégicos em um cenário em que a tecnologia ganha força no setor privado. Novamente, ele invocando a tecnologia, digitalização, algo que aparentemente o Banrisul não está conseguindo se adequar, ao menos na visão do governador. Só que ele diz o seguinte, que a decisão da privatização deverá ser do próximo governador. E aqui ele já deixa claro que não tentará uma reeleição, ao menos até então. Ele disse, nós não fizemos e não faremos porque tínhamos outras prioridades, por exemplo, a venda da Corsan. Não havia tempo na agenda para colocar essa discussão sobre o banco. Portanto, a resposta que temos hoje é que o Banrisul poderá ser privatizado, mas não nesse mandato de Eduardo Leite, talvez apenas a operação de cartões do banco. Apesar disso, caso o Eduardo Leite consiga colocar um sucessor para a reeleição, certamente a próxima estatal a ser colocada em pauta no governo para privatizações será o Banrisul. Lembrando que anúncios de privatização, simples anúncios, ensejam supervalorizações da empresa. Veja no caso de Eletrobras, quando foi anunciada essa privatização, ela subiu ali 61% e depois voltou caindo aqui. Então, para você fugir dessas altas, você precisa se posicionar no papel antes que a privatização aconteça, porque após a privatização, a explosão é muito mais rápida. Sobre a minha opinião, eu concordo que o Banrisul seja privatizado e você, como investidor, antes que isso aconteça, precisa estar bem posicionado no papel caso queira, porque depois a alta dos preços vai impedir que você compre barato. E sou favorável porque eu acredito na gestão privada de todas as empresas. A eficiência no setor privado é sempre superior à eficiência no setor público, porque o setor público tem dois problemas. Ele geralmente é utilizado para politicagem e cabide de emprego, ou então para cometimento de atos de corrupção interna na empresa, sempre envolvendo política ou corporativismo. Por isso que só vale a pena investir em estatais enquanto elas estão muito baratas, porque quando elas estão próximas do seu preço justo, o risco estatal geralmente faz com que o risco que o investidor esteja assumindo seja muito elevado. Ainda sobre o Banrisul, meu preço teto de Banrisul é algo em torno de R$11. O banco está pagando quase 10% de yield nessas cotações de R$10, está muito barato, negociando a 0,5 valor do seu patrimônio líquido. É um banco que possui uma margem líquida inferior às dos demais, justamente porque é muito dependente de crédito consignado e crédito para pessoa física. Se você compara com uma margem líquida de mais de 20% de um banco ABC que é mais crédito corporativo, você percebe como é muito mais vantajoso para uma empresa, caso este seja o seu negócio core, focar em crédito mais personalizado para companhias. De qualquer sorte, hoje o risco estatal em Banrisul está bem diluído nessa relação preço a valor patrimonial extremamente baixa. Hoje o Banrisul tem um preço teto projetivo para frente de R$16,24. Esse é o preço teto calculado pela AGF+.
ele tem um preço teto médio de R$ 15,34. Esse aqui é mais conservador. Esse aqui então é o preço teto adotado de fato pela GF+. Tem um preço de consenso que seria o preço, que seria algo similar ao preço-alvo do mercado que os analistas projetam. Então, R$ 16 aqui, ó, praticamente um consenso. Se você adotar um preço teto igual ao meu de 11, 12 reais, você está com uma margem de segurança muito elevada. Não estou fazendo recomendação, mas apenas te dando segurança na hora de investir no ativo que você quer se posicionar. Lembrando que o dividend yield médio do Banrisul é bastante elevado, acima de 8% nos últimos 6 anos. Portanto, pensando numa carteira previdenciária, Banrisul, a preços ótimos, constitui um bom investimento para quem pensa em viver de renda. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investir. Até o próximo vídeo. Fui!